Quem foi o filósofo Aristóteles? Foi o discípulo do filósofo Platão. Viveu entre 384 e 322 a.C. Um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega. Filho de Nicômaco, médico do rei Amintas III, recebeu sólida formação em ciência natural. Acho que ele foi só mais um filósofo? Não. Responsável pela elaboração de um sistema filosófico que abordou sob prática de todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e, principalmente, lógica. Aos 17 anos foi para Atenas estudar na academia de Platão. Com sua inteligência acima da média, logo se tornou um discípulo de estima do mestre Platão. Platão dizia: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Aristóteles, com um QI elevado, foi um grande crítico para ir além de Platão. Tinha uma capacidade de pensamentos elevados e escreveu uma série de obras, as quais, muitas vezes, modificava as doutrinas do mestre Platão. Aristóteles chegou a um certo tempo a defender de uma forma geral uma teoria contrária ao seu então mestre. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Quando Platão morreu, em 347 anos antes de Cristo, Aristóteles fazia 20 anos de academia, inicialmente como discípulo, depois como professor. Por ser estrangeiro, após a morte de Platão, ele não foi aceito como seu sucessor. Com a decisão contrária à sucessão, Aristóteles deixou Atenas e foi à região de Atarneus, Ásia Menor, onde se firmou como conselheiro de Estado de um antigo colega de academia, o filósofo político Hermias. Casou-se com Pítia, filha adotiva de Hermias, mas entrou em choque com a sede de riqueza de seu colega, em contraste com seus ideais de justiça. Quando os persas invadiram o país e crucificaram seu governante, mais uma vez Aristóteles ficou sem pátria. Aristóteles e Alexandre o Grande. Aristóteles, ao voltar à Macedônia em 343 a.C., Filipe II, o rei, chamou-o para ser o tutor de Alexandre, seu filho. O rei queria que seu sucessor fosse um filósofo de destaque. Alimentado pela sabedoria de Aristóteles, Alexandre, o Grande, partiu para conquistar o mundo. O Liceu.
De volta a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola. Chamou-a Liceu, instalada no ginásio do templo dedicado ao deus Apolo, Lício. Além de cursos técnicos para os discípulos, ministrava aulas públicas para o povo em geral, como já fazia Sócrates em sua época. A sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de alguns escritos, mas que representavam em si mesmo uma enciclopédia inteira, pois contém praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências. Aristóteles foi o pai da lógica. Ensinou a todos os que vieram depois dele a pensar com clareza. Foi o fundador da biologia. Ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente os seres vivos. Foi o fundador da psicologia. Mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente. Foi o mestre da moral. Demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente. Foi professor de política. Ensinou os governantes a governar com justiça. Deu origem à retórica. Foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. Principais ideias de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, metafísica, do homem, ética, e do Estado, política. Para Aristóteles, Deus não é o Criador, mas o motor do universo, ou ainda o motor imóvel do mundo. Deus não pode ser resultado de alguma ação, não pode ser escravo de amo algum. Ele é a fonte de todas as ações, o amo de todos os amos. Deus é o investigador de todo pensamento, primeiro e último motor do mundo. Para Aristóteles, a felicidade é o único objetivo do homem. E se, para ser feliz, é preciso fazer o bem a outrem, então o homem é um ser social e, mais precisamente, um ser político. Cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. Para Aristóteles, a ditadura é a pior forma de governo. É um regime que subordina os interesses de todos às ambições de um só. A forma de governo mais desejável é a que permite a cada homem exercitar sua melhor habilidade e viver o mais agradavelmente seus dias. Morte. O fim de Aristóteles foi trágico. Quando o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, morreu, irrompeu em Atenas uma grande explosão de ódio, não somente contra o conquistador, mas contra todos os seus admiradores e amigos. Um dos melhores amigos de Alexandre era Aristóteles. Estava prestes a ser preso quando conseguiu escapar em tempo. Deixou Atenas dizendo que não daria à cidade a oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia. Nesse momento, referia-se
a Sócrates. Pouco tempo depois do asilo que se impuseram, adoeceu, desiludido com a ingratidão dos atenienses, decidiu por fim a vida, bebendo, como Sócrates, uma taça de cicuta. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Cálcide, na Eubéria. Em seu testamento, determinou a libertação de seus escravos. Foi essa, talvez, a primeira carta de alforria da história. Obras de Aristóteles. Suas obras podem ser divididas em 4 grupos: lógica, sob a interpretação, categorias, analíticos, tópicos, elencos, sofísticos e os 14 livros de matemática, que denominou Prima Filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido pelo nome de Organon. Filosofia da natureza, sobre o céu, sobre os meteoros, 8 livros de lições de física e outros tratados de história e vida dos animais. Filosofia prática, ética a Nicômaco, ética a Eudemo, política, Constituição ateniense e outras constituições. Espero ter esclarecido alguma coisa sobre esse grande filósofo. As fontes de pesquisas principais e para formar o texto foi tirado do resumo de Dilma Frazão e do site Wikipédia. E é lógico, de muitas leituras à parte. Mas Aristóteles, como Sócrates, como Platão, deixou para nós um legado de informações muito importante, que ao conhecê-las podemos formar opiniões sobre o mundo, sobre as nossas vidas e qual a importância que temos em melhorar o mundo para futuras gerações. Sempre digo, Deus no comando e Cristo nos exemplos.